Então, o que é ectoplasma, né? Pode parecer um tema assim meio estranho, né? Ou coisa de Hollywood, né? De caça-fantasmas, ectoplasma lá, que ficou uma coisa meio cômica lá no filme, né? Não, mas é um tema bem sério, tá? Aqui a gente trata com a devida seriedade, porque tem grande potencial assistencial. Você entender o que é ectoplasma, você pode promover muita assistência, dá para fazer muita coisa com o fenômeno da ectoplasmia, muita coisa útil, inclusive. E eu começo dizendo o seguinte, que o próprio ectoplasma, ele é neutro, né? Ele não necessariamente é positivo, negativo, benéfico ou maléfico. Depende do uso que você faz dele. Outra coisa interessante, a gente diz que a pessoa que produz o ectoplasma é um ectoplasta, tá? Então, a rigor, todos nós somos ectoplastas. Mas de uma forma assim mais geral, chama-se de ectoplasta aquelas pessoas que têm um volume maior, embora todo mundo produza, de novo, né, repetindo, todo mundo é ectoplasta, mas é dito, em geral, ectoplasta é aquela pessoa que tem um volume maior de energia e produz mais ectoplasma, ok? Então, aí eu já digo o seguinte, né, o que é o ectoplasma, né? Então, assim, em poucas palavras, é uma energia consciencial condensada, tá certo? Então, isso é gerado a partir de um corpo humano, né, do corpo do próprio ectoplasta, e é uma energia que ela se condensa de forma tal que ela chega a carregar componentes aí orgânicos, biológicos. Então, análises laboratoriais de ectoplasma já revelaram ter células, ter gordura, sais minerais, até partículas, né, que às vezes o próprio ectoplasma ele também tem essa capacidade de voltar para o corpo da pessoa, de ser reabsorvido. A gente vai falar bastante disso no paralelo. O paralelo é que é legal. O paralelo entre o ectoplasma e o cordão de prata, tá bom? Então, o ectoplasma seria isso aí, tá? É isso, né? Estou colocando aqui para vocês. Então, é uma energia densificada que parte de um corpo humano. E ela é muito utilizada para produzir efeitos físicos, tá? O ectoplasma. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar com certeza de poltergeist, desses fenômenos onde você tem, que o pessoal fala, né? Casas com fenômenos de movimentação, ou com barulhos, com pancadas e tal. Em geral, existe uma fonte de energia consciencial que é utilizada para promover esses efeitos físicos, tá? E não raro, muitas vezes são meninas na puberdade, porque tem todo um processo de amadurecimento do ginossoma, né, do corpo feminino, que produz, ele tem um excesso de energia a mais, o corpo tendo esse processo de maturação, ele gera essa energia que, em geral, ela tem um grande potencial de ser utilizada, já é uma energia bem densa, né? Então já é essa questão da ectoplasmia aí. E aí pode ocorrer, uma das explicações da telecinesia, da movimentação de objetos, inclusive, é exatamente usar do ectoplasma para fazer materialização e com isso conseguir mover objeto, fazer. Isso é uma das explicações, tá bom? Então, o ectoplasma, eu acho que a gente já falou um pouco aqui, tá? Falando um pouquinho do cordão de prata. Para falar do cordão de prata, eu acho interessante a gente ver o holossoma. Tem um slide bem legal aí que o Pedro tem aí. Obrigado, Pedro. Então, o que é o holossoma? O holossoma é esse conjunto dos veículos de manifestação da consciência, tá? Aqui na Conscienciologia a gente estuda 4 veículos de manifestação da consciência. Ah, por que 4? Porque tem linhas que estudam mais, então por que vocês têm só 4? Porque esses 4, nós temos dados, nós temos pesquisa, técnicas para fazer autoinvestigação. A gente tem de tudo, tá? Tem muito material e muita condição para poder fazer autoexperimentação. Aquilo que a gente falou lá no início da live, tá, pessoal? Experimentem. É possível verificar isso que a gente está mostrando aqui, tá? Então, vamos lá. O soma é esse corpo com o qual eu estou me manifestando aqui no intrafísico e falando com vocês, ok? Então, o soma é um corpo físico, tá? Toda noite quando a gente dorme, ocorre esse desprendimento, né, essa projeção da consciência, que alguns chamam de desdobramento, projeção astral e por aí vai. Então, esse outro corpo que sai, que o pessoal chama de fantasma, espírito, a gente chama de psicossoma, tá? Na hora que ocorre o desprendimento, olha que interessante, tem um corpo que está associado com esse corpo aqui, que é o soma, né? Então, é um corpo que é o corpo energético, o energossoma. Mostra pra gente o energossoma, por favor, Pedro, que dá para ver aí os chakras, é bem legal. Isso. Então, aqui você tem todos os chakras, que não é novidade nenhuma para quem já conhece aí filosofias orientais, para quem já conhece outras linhas aí, tá? Aqui o rapaz, ele está na vigília física, né? Ele está acordado, né? Você vê que ele está com os olhos abertos, está de pé,
Só que, ao mesmo tempo, você tem esses vórtices energéticos. Esses vórtices energéticos são os chakras. Esses chakras são do corpo energético, também conhecido como holochakra, tá bom? Pode voltar no outro lá, por favor, Pedro. E esse corpo energético está associado com vida, tá? Não só nós temos, mas também animais têm, tá? Então é importantíssimo ser dito isso de animais, plantas, né? Então, se nós temos um corpo energético que está associado com a vida, que tem esses chakras, o que acontece quando ocorre essa projeção, essa saída aí do psicossoma? Parte desse energossoma fica aqui no soma, parte vai para o psicossoma, vai junto com o psicossoma, e parte é esse afilamento que é o cordão de prata, tá bom? Ou seja, o cordão de prata ele é uma parte do energossoma quando você se projeta. Tá claro isso, pessoal? E ainda é possível se projetar com um veículo mais avançado ainda, que é o mental soma. Isso é fantástico. Quando você consegue se projetar de mental soma, é tão avançado que você não tem nem forma. Aqui está representado por uma bola, mas ele não tem forma, ele tem capacidades assim absurdas, tá? Tranquilo? Então, isso é o cordão de prata. É o que, quando você descola os corpos, né? Quando você está saindo do corpo, o cordão de prata, são vários fios, né? Aí eles vão se reunindo até quando a pessoa termina de sair, aqui fica como se fosse uma linha, né? Então, é da espessura de uma linha mesmo, e quando você está nesse processo de sair, você ainda está a alguns centímetros do seu próprio corpo, o cordão de prata ele ainda está mais grosso, ele tem em torno de 5 centímetros aí de diâmetro aproximadamente. Tá? Legal, né? Interessante, né? E é possível verificar. É só quem sair, quem tiver lucidez quando sair do próprio corpo, procura. Em geral, ele sai por esse chakra, que é o chakra nucal, fica aqui na altura da nuca, tá? Eu deixo até a pergunta aqui, né? Filme Matrix, por que o Matrix teve essa ideia, o pessoal lá, na hora que criou, de conectar a pessoa pela nuca? Muito filme de Hollywood tira a ideia e não é do nada, né? Às vezes é de projeção, eu estou colocando aqui uma hipótese, não estou dizendo que foi, tá? Mas faz sentido, né? É interessante, né? Então, quando a gente se projeta, quando a gente sai do próprio corpo, é interessante. Se você buscar, você consegue tocar, inclusive. É interessante testar, né? Fazer essa pesquisa, verificar o que é esse cordão de prata, como é que ele funciona. É ele que mantém a ligação entre você quando sai, né? E o seu corpo que está ali dormindo, descansando, mas a consciência saiu junto com o psicossoma. Lembrando que, olha que interessante, vou acrescentar mais um detalhe aqui. A consciência, ela não é nenhum desses corpos. A consciência, ela utiliza dos corpos. Faz sentido ou não? E é como se fosse uma boneca russa, né? Uma matriusca. Né? À medida que você vai saindo, você vai usando um veículo cada vez mais avançado, mais elaborado, mais capaz de fazer coisas que, às vezes, na vigília física, a gente não tem essa capacidade. Por exemplo, o próprio fenômeno de cosmoconsciência, fenômeno do Samadhi, Satori, que várias linhas chamam, está associado com o corpo mental, com o mental soma. Tá bom? É uma das características da projeção de mental soma, é ter essa expansão de consciência. Né? Então é bem legal. Tranquilo, pessoal? Então a gente já passou pelo conceito do ectoplasma, que é essa energia consciencial densificada, e a gente passou também pelo conceito do cordão de prata. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca pra gente aí, tá? Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista o vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!